Bom, nós estamos estudando sobre a Confissão de Fé de Westminster. Os irmãos que já estão acompanhando já sabem isso. E por que nós decidimos estudar essa Confissão de Fé? Justamente porque ela expressa a nossa interpretação, ou como nós, a Igreja Presbiteriana, interpretamos a Palavra de Deus. E a nossa interpretação está baseada nessa Confissão de Fé, que ela é conhecida como o símbolo, né, da nossa igreja, que seria a Confissão de Fé e os dois catecismos, o maior e o breve, ou o menor, como é conhecido. Muito bem. Antes da gente começar a nossa aula hoje, eu gostaria que você pensasse em algumas perguntas que têm a ver com o tema que a gente vai estar olhando aqui hoje. E a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é o seguinte: como Deus se relaciona com a humanidade? Deus tem algum método? Ou é algo esporádico, livre, e ele faz conforme ele quer, e ele não segue um padrão? Pergunta 2. Que princípios determinam a forma pela qual Deus se relaciona conosco? Existem alguns princípios? Nós podemos identificar isso na Bíblia ou não? E também a última, a salvação do Antigo Testamento era distinta, ou seja, ela era separada não, ela era diferente da forma como é a salvação no Novo Testamento. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, eu já. Algumas pessoas falavam assim, não, que no Antigo Testamento a salvação era por meio das obras. Você tinha que obedecer a lei de Moisés para ser salvo. E agora que a gente vive, né, na época da graça, não é mais assim. Será que realmente existe essa interrupção tão drástica entre a forma do Antigo Testamento, como Deus lidava, com a forma do Novo Testamento em relação à salvação? Pense nisso. Bom, nós estamos estudando aí o capítulo 7 da Confissão de Fé, caso você tenha no seu celular. Hoje tem muitos programas que você pode baixar, que aparece. E o parágrafo 3 até o 6, que seria o último parágrafo do capítulo 7 da Confissão de Fé. E o capítulo 7, o tema dele é o pacto de Deus com o homem. Então vocês já perceberam que a gente vai falar sobre pacto, ou aliança também, como é conhecido. E isso daqui é interessante, por causa que ele vai demonstrar o que nós somos, reformados. Nós somos uma linha teológica que acredita, ou nós somos chamados de pactualistas ou aliancistas. Qual é a tua teologia? Eu sou aliancista, eu sou pactualista. O que significa isso? A gente já viu na aula passada algumas coisas, a gente vai ver hoje. Alguém gostaria de ler minha voz para eu tentar preservar ela um pouquinho? Só que eu preciso de usar o microfone, né, que eles estão gravando. Os parágrafos aí da Confissão de Fé. Quem gostaria de ler? O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor o dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à perdurável herança com tudo o que lhe pertence, legada neste pacto. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensaram, chamando-se o Velho Testamento.
sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. É chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Bom, isso é o que fala a confissão de fé. E agora a gente vai analisar bem isso daí. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês, como disse antes, que nós vamos estar olhando sobre o pacto e a aliança. Irmãos, presta bem atenção nisso daí, porque isso aqui é o que define o que é ser um reformado. Porque às vezes as pessoas falam, como eu sei que eu sou reformado ou não? Os 5 pontos do calvinismo e essas coisas assim. Tudo bem, ele é uma expressão. Só que os 5 pontos do calvinismo falam só da salvação. A teologia do pacto, a teologia da aliança, ela é mais abrangente. Então, todos que são chamados ou considerados reformados, que vêm dessa linha teológica da época da Reforma Protestante, eles seguem essa metodologia de interpretação da Bíblia. Não vou dizer interpretação, é a forma como nós enxergamos a história da salvação na Bíblia. Que Deus se relaciona com o seu povo através de pactos. Ele se relaciona com a humanidade através de pactos. Existem outras linhas, que é o dispensacionalismo, que eles acreditam. Nós também falamos sobre dispensação, mas o nosso entendimento de dispensação em relação aos dispensacionalistas é um pouquinho diferente. Depois eu vou estar explicando isso daí. Mas isso daqui, por que é importante? Isso vai mostrar o que é ser uma pessoa reformada. E a nossa igreja presbiteriana, como é uma igreja de linha reformada, essa é a forma como nós vemos a Bíblia. E se você entender isso aqui, você vai perceber que às vezes muitas passagens parece que não fazia sentido, agora vai fazer. Porque você vai entender a lógica e a coerência de como nós interpretamos segundo essa visão. Tá bom? Vamos lá. Então, primeiro vamos ver o que é um pacto ou uma aliança. O Wayne Grudem, que ele é um teólogo bem conhecido atualmente, ele diz o seguinte: uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto, presta atenção nessa palavra imposto, entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Por que é divinamente imposto? Porque geralmente num pacto as duas partes são iguais. São duas pessoas iguais fazendo um acordo, é um pacto. No caso entre o homem e Deus, não são duas partes iguais. Deus é infinitamente superior. Então, ele não trata com o humano de forma igual. Como ele não trata de forma igual, ele é infinitamente superior, ele impõe as regras do jogo, vamos dizer assim. Por isso que é divinamente imposto. Deus, quando estava ali com Adão, a gente estudou na aula passada sobre o pacto das obras, Deus, ele simplesmente disse como seria, e Adão teria a obrigação de obedecer. Como ele não cumpriu e ele caiu em pecado, então veio tudo o que acontece conosco hoje. Mas é imposto por Deus. E, na realidade, hoje nós vamos ver sobre o pacto da graça. São 3 pactos, depois a gente vai estar lendo aqui. Tá? Que os aliancistas acreditam. O pacto da graça é o Louis Berkhof, que é o teólogo, que ele é considerado o teólogo, vamos dizer assim, clássico, da linha reformada presbiteriana, tanto que quando as pessoas fazem seminário, é obrigação ler a teologia dele. Ele diz o seguinte em relação ao pacto da graça: acordo feito com base na graça de Deus, entre o Deus ofendido e o pecador ofensor, porém eleito, no qual Deus promete a salvação mediante a fé em Cristo, e o pecador a aceitar confiadamente, prometendo uma vida de fé e obediência. E essa seria a definição. Existem aí algumas divergências em relação ao pacto. Com quem foi feito o pacto? Alguns dizem que foi feito com Cristo e os eleitos.
Outros dizem que foi feito somente com os eleitos e Cristo é somente o mediador. Então existe um debate aí. A gente percebeu então que Luiz Berkoff, ele fala que foi feito entre Deus, que foi quem foi ofendido, e o pecador, que foi o ofensor. Mas ele foi eleito por Deus para a salvação. E mediante Cristo. A salvação é mediante ele. Em um sentido, foi feito entre Deus e os homens. Em outro sentido, foi feito entre Deus e Cristo, porque foi Cristo que cumpriu esse pacto por nós. Mas a gente vai ver isso daí. Então vamos lá. A gente viu na aula passada, o primeiro pacto que existiu é conhecido como pacto da redenção. O que significa isso? Deus diz respeito ao eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade. Ou seja, antes da criação do mundo, para a salvação do povo eleito. Antes de Deus criar tudo, lembra quando a gente estudou sobre fugiu o nome agora. Sobre os atributos de Deus? Lembra quando fala que Deus ele é onisciente, ele conhece tudo? Se Deus criou tudo o que aconteceria, significa que ele já sabe, porque foi ele que criou, ele que determinou que seria assim. Então, antes dele colocar, vamos dizer assim, a mão na massa e começar a criar mesmo as coisas, como ele já sabia que o ser humano ia cair, tudo isso, e ele já havia decretado tudo isso, ele entrou em um acordo na Trindade, em relação a salvar a humanidade. Então isso daí foi um acordo lá na eternidade passada, feita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os três estão envolvidos nessa salvação. Isso é conhecido na teologia reformada como pacto da redenção, porque é onde vai redimir o homem. Eu não fiquei muito tempo preso nisso, porque vocês lembram quando o pastor deu aquele ensino que falava coisas que aconteceram na eternidade? Vocês lembram disso daí? Tem tudo a ver com esse pacto aqui. Que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a eternidade. Lembra que ele usava essa linguagem? Tem a ver com esse pacto aqui, pacto da redenção. Depois nós vimos o pacto das obras. Diz respeito à aliança condicional feita por Deus com Adão no Éden, antes da queda. Quando Deus cria Adão e cria todos os animais, a terra, aquela coisa toda, o que acontece? Quando você lê ali, embora não apareça a palavra pacto ou aliança, mas você vê que existem termos que têm a ver com pacto-aliança, que são condições e recompensas e punições se a pessoa não cumpre com o determinado que foi estipulado. E isso aconteceu com Adão. Adão, ele deveria ser o responsável pelo jardim e ele tinha algumas obrigações. Que obrigação? Cuidar de todo o jardim e não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Se ele comesse desse fruto, ele sofreria as consequências. E se ele não comesse, ele receberia a bênção da vida eterna. Mas a gente sabe que ele não cumpriu com essa exigência e ele pecou, obedecendo à serpente. Então foi necessário Deus fazer um outro pacto depois do pecado de Adão, que é justamente esse pacto que a gente vai estudar, que é o pacto da graça, que diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor na história. Qual era o termo do pacto das obras? Adão tinha que obedecer perfeitamente à lei de Deus. Perfeitamente, sem nenhum erro. Ele não conseguiu. Então Deus, ele percebe que o homem não tem mais capacidade de obedecer, de conseguir obedecer esse pacto, o pacto das obras. Porque ele já é corrompido, sua natureza já é pecaminosa e tudo isso. Então Deus fez necessário um pacto onde a graça dele ia ter que atuar. E aí então onde começa o pacto da graça. Entendeu como que a gente separa a Bíblia? Pacto da redenção, lá na eternidade. Deus cria as coisas, faz um pacto com Adão, que ele é o representante da humanidade. A gente chama em teologia isso aí de cabeça federal. Vocês sabem, a gente vive numa nação que a Constituição é uma federação, né, de estados, então você entende muito bem isso daí. É um que representa os outros. Então, tudo o que acontece com aquele que representa os outros sofrem a consequência disso. Então, o que aconteceu com Adão, todos os seus descendentes sofrem as consequências dos atos de Adão. Como ele não conseguiu obedecer ao pacto das obras, e ele ficou debaixo de maldição, todos os que nascem nesse status de pessoas corrompidas,
com uma natureza pecaminosa. Então Deus faz um novo pacto, o pacto da graça. Olha só, qual que era a natureza desse pacto da graça? Ele foi instituído após a queda. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, olha só o que diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Segundo a teologia pactual, o pacto foi estabelecido aí, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Significa que tudo o que acontece de Gênesis 3,15 até Apocalipse, tudo tem a ver com o pacto da graça. Ah, mas acontece que no Antigo Testamento parece que era tão diferente do Novo. Por quê? Porque segundo a teologia dispensacionalista, o pacto da graça só começa com Jesus quando morre na cruz. Antes não é pacto de graça. Eles nem usam essa palavra de pacto. Antes são outras dispensações. Para a teologia dispensacionalista é assim. Deus faz assim um pacto, eles também usam a palavra pacto, né? Com a humanidade. A humanidade não consegue cumprir. Esse pacto é quebrado. Então Deus começa um pacto totalmente novo e distinto, com outra essência. O que acontece? As pessoas quebram esse pacto de novo. Então Deus faz outro pacto. No começo original eram 7 pactos, ou 7 dispensações. Era a dispensação da inocência com Adão, depois vinha a dispensação lá com Noé, depois vinha com Abraão, depois vinha a dispensação da lei com Moisés, depois vinha uma com Davi, e assim por diante. Até chegar na última dispensação, que seria a dispensação da graça, que seria com Jesus, quando ele morre na cruz. E começa uma dispensação nova. Para a gente, não. A dispensação da graça, ou o pacto da graça, ele começa já em Gênesis. Então, essencialmente falando, o Antigo Testamento e o Novo têm a mesma essência, porque é o mesmo pacto. São administrações diferentes, a gente vai ver isso, mas a essência é a mesma. Vamos só continuar para eu não falar tudo agora, mas para vocês vão entender. Olha só. Qual era o conteúdo desse pacto da graça? A salvação em Cristo e promessa do Espírito Santo. Olha Isaías capítulo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, está falando do Messias. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O pacto da graça, ou a revelação de Deus, a gente já viu isso já nas primeiras aulas, foi algo progressivo. Deus não revelou tudo o que ele tinha que revelar na hora, quando ele falou ali com Adão, em Gênesis 3, 16. Deus foi revelando aspectos desse pacto progressivamente. Com Adão, só foi revelado que veria alguém, que depois foi conhecido como Messias ou ungido, né? E essa pessoa venceria a serpente. Só isso foi falado para Adão. No decorrer da história, Deus foi especificando esse pacto. Depois fez um novo pacto com Abraão, falando que esse Messias viria da linhagem dele. Depois especificou com Davi, falando que esse Messias teria linhagem real e viria não, da descendência de Davi. E foi especificando cada vez mais e mostrando como era. Até quando chegou no final, que a gente entendia que esse Messias, na realidade, era um ser divino. Aqui, Deus revelando para Isaías, ele demonstra que esse Messias, ou seja, esse seria um mediador desse pacto da graça. Agora, olha que interessante. Se o pacto da graça tem a mesma essência, a salvação das pessoas do Antigo Testamento é a mesma salvação dos do Novo Testamento. Eles não eram salvos pelas obras e obediência da lei. Eles eram salvos igualmente nós pela fé, a essência é a mesma. Só muda administrativamente a forma como Deus lidar com o pacto. Mas o pacto, em essência, é a mesma coisa. Olha só o que diz aqui também o conteúdo desse pacto. Salvação em Cristo e promessa do Espírito Santo. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que diz. Cristo nos resgatou da maldição
da lei. Aqui está se referindo essa maldição da lei, primordialmente, ao pacto das obras. Ou seja, Deus sabia que nós não tínhamos mais condições de obedecer o pacto das obras, de ser totalmente fiel à lei dele sem nenhum pecado. Era impossível, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós herdamos isso de Adão. E lógico que depois a lei foi especificada de forma mais clara através de Moisés. Mas olha só o que ele diz. Cristo nos resgatou dessa maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus. A fim de que, qual era o propósito? Que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, aqui no caso o Espírito Santo. Então, qual era o conteúdo desse pacto da graça, que cada vez era revelado de forma mais clara? É que a salvação somente é possível em Cristo e que havia uma promessa do Espírito Santo sobre aqueles que fossem salvos. Mas isso não é algo só do Novo Testamento. No Antigo também era assim. As pessoas, para serem salvas no Antigo Testamento, desde Gênesis 3:13 em diante, era necessário eles crerem nessa semente que viria, nesse Messias que viria. A diferença é que a gente olha para trás, eles olhavam para frente. O que viria, nós olhamos para o que já veio. E todos os que foram salvos no Antigo Testamento, eles foram salvos através da obra do Espírito Santo no coração deles. É impossível existir salvação sem a atuação do Espírito Santo no coração humano. Porque o nascer de novo depende da atuação do Espírito Santo no coração. A forma de salvação era a mesma. Mas para que servia a lei, então? E todas aquelas ordens impostas e aquelas advertências sobre a desobediência da lei? A gente vai ver. Mas a salvação não dependia da obediência da lei. Dependia da fé no Messias que viria. Continuando. Qual que era a condição dessa natureza do pacto da graça? Era o exercício da fé. Olha só o que Paulo diz em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 até o 26. Olha o que ele vai dizer. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quais seriam esses pecados anteriormente cometidos? Antes de ser realmente conhecido o Messias pessoalmente, quando ele veio à Terra. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Tempo presente de quem? Quando Paulo estava escrevendo isso daí. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós vemos aqui que a condição para que uma pessoa entre nesse pacto de graça é a fé no Messias, em Cristo Jesus. Isso no presente e isso também no passado com o povo judeu. Se eles não tivessem a fé no Messias, desse que viria para salvar a humanidade, ele não era salvo. Era necessário, ainda que ele fosse judeu, da descendência de Abraão, era necessário que ele tivesse essa fé. E nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Ou seja, somente os eleitos por Deus teriam essa fé para poder ingressar nesse pacto de graça. Mas, falando sobre a natureza do pacto, as duas partes pactuantes, vamos lá, seria Deus, o Pai, Cristo e os eleitos por ele. Como eu falei para você, existe esse debate, né? Mas geralmente o conceito aceito é o seguinte, que nesse pacto, quais são as partes pactuantes? É Deus, o Pai, com Cristo, pactuando com Cristo e os eleitos nele. Deus faz um acordo com Cristo e isso inclui os eleitos para participar desse pacto. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por um homem. Quem? Está falando de Adão.
E a ressurreição veio por um homem. Quem? Está falando de Cristo. Ele vai continuar. Por quê? Assim como em Adão, olha o pacto das obras aí. Todos morrem. O que ele está querendo dizer aí? Todas as pessoas que nascem, eles nascem debaixo do pacto das obras, como Adão como seu representante. Mas o fim desse pacto é morte, porque ninguém mais consegue obedecer esse pacto de forma perfeita. Mas todos nós nascemos debaixo desse pacto, como Adão, como nosso cabeça federal, nosso representante. Mas o que continue aí? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo como representante, o cabeça federal desse pacto de graça, todos que estão debaixo da representação dele, e no caso aí são os eleitos, os salvos, todos eles serão vivificados, vão receber vida espiritual. É o novo nascimento, pela atuação do Espírito Santo. Então, segundo a Bíblia, só existem dois povos para Deus. Ou aqueles que estão debaixo do pacto da graça, tendo Adão como seu representante federal, ou aqueles que estão debaixo do pacto da graça, tendo Cristo como seu representante federal. Se você está no pacto das obras, você não nasceu de novo, o fim certo dele é o quê? A morte e a maldição. Porque você sofre as consequências da decisão do teu representante, que é Adão. E como ele não conseguiu obedecer esse pacto, você está debaixo desse status de desobediência. Agora, todos os que estão no pacto da graça, tendo Cristo como seu representante, você recebe as bênçãos dele, porque Cristo conseguiu obedecer o pacto das obras de forma perfeita. Então, se ele conseguiu obedecer o pacto das obras de forma perfeita, tudo que é atribuído a Cristo, lembra da imputação, como já foi falado aqui? A obra de Cristo é imputada aos seus representantes, ou melhor, aos seus representados, que são todos aqueles que estão debaixo do pacto da graça. É como se você tivesse obedecido como Cristo obedeceu. Por isso não depende das obras, depende da fé. A salvação, como Paulo falou, não são pelas obras, porque nós não estamos mais debaixo do pacto das obras, mas é pela fé, porque estamos debaixo do pacto da graça. Isso não significa que nós não temos que santificar e tal, mas isso não tem nada a ver mais com a salvação. Porque depende do que Cristo fez, não do que eu faço. Ele é meu representante. E olha só, continuando sobre a natureza do pacto da graça. Esse pacto da graça, ele tem duas administrações. Primeiro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A administração do Antigo Testamento foi uma. Deus tratou com aqueles que estavam debaixo do pacto de uma forma. A partir do Novo Testamento, ou Nova Aliança e Antiga Aliança, depende de como vocês querem falar, na teologia tem vários nomes que eles dão, mas vamos falar como Novo Testamento e Antigo Testamento. No Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança, no Pacto da Graça, essa administração é diferente. Então, para pensar. É complicado quando a gente divide a Bíblia em Antigo Testamento como algo totalmente diferente do Novo Testamento. Não. O Pacto da Graça começou lá em Gênesis 3. Ele não começa no Novo Testamento. Só entenda isso. A administração do Pacto da Graça no Novo Testamento é diferente. Mas, em essência, é a mesma. É o mesmo pacto, só com administrações diferentes. Vamos lá, vamos ver. Olha só. A administração do Pacto da Graça no tempo da lei do Antigo Testamento, como era? Primeiro, era feito por promessas, por profecias e sacrifícios. E a entrada nesse pacto era dada por meio da circuncisão e outras ordenanças. Então, a circuncisão, ela era o sacramento da porta de entrada para esse pacto. Por isso que Deus exigia que todas as crianças, a partir de 8 dias de nascido, elas tinham que circuncidar. Isso não era garantia de salvação. Porque teve muitos judeus que eram circuncidados, que quando você lê a Bíblia, você percebe perfeitamente que eles não foram salvos. Quando você lê Reis,
você vê lá, e esse rei não fez o que agrada ao Senhor, ou fez o que desagrada a Deus, e foi idólatra, um monte de coisa, mas ele era circuncidado. Mas, na administração do Antigo Testamento, o sacramento que era utilizado para a pessoa entrar nessa dispensação da graça era por meio da circuncisão. E a forma como Deus agia era por meio de promessas, utilizando quem? Os profetas, por meio das profecias, e os sacrifícios no templo. Ou seja, eram figuras do que viria a ser a administração, onde demonstra a realidade em Cristo. A gente vai ver isso daí. Olha só. A forma como era apresentada essa dispensação antiga do Antigo Testamento, do Pacto da Graça, era de forma prefigurativa. Olha o que Paulo fala em Colossenses, o capítulo 2, do versículo 16 e o versículo 17. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou a lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Aqui ele está falando da lei de Moisés, do Antigo Testamento, que tinha os seus dias festivos, que era obrigatório a pessoa ter que ir lá em Jerusalém, fazer os sacrifícios, que tinha a ver com os sábados, a guarda do sábado, que tinha a ver com a lua nova, a guarda também disso daí, que era geralmente na lua nova dava na época do sábado, que tinha que ver com os dias de festas, com as comidas que eram proibidas serem comidas, que eram consideradas comidas impuras. Então o que Paulo está falando? O seguinte, ó, sabe aquela antiga administração do Pacto da Graça? Deus ele se mostrava através de sombras, através de figuras. Hoje, a gente não é mais obrigado a obedecer aquelas figuras, porque são só sombras e figuras. É isso que o Paulo está falando. Ninguém vos julgue sobre isso mais. Porque nós estamos agora debaixo de uma nova dispensação, não um novo pacto. Na essência, o pacto é o mesmo. Mas administrativamente falando, ele muda. É mais ou menos assim. Imagina uma empresa. E nessa empresa tem um gerente. A forma dele administrar é uma. A empresa é a mesma. Quando esse gerente sai e vem outro, a empresa continua sendo a mesma. Mas administrativamente ele pode mudar algumas coisas. Mas a empresa é a mesma. Então imagina que o pacto fosse a empresa. E a forma de atuar do gerente é a administração. É isso que acontece do Antigo para o Novo Testamento. O pacto, em essência, é o mesmo. No dispensacionalismo, não. É totalmente diferente. É algo totalmente novo. Foi quebrado aquela dispensação e começou outra totalmente nova. A essência não é mais a mesma. Mas para o pacto, para o sistema pactualista, essencialmente, é o mesmo. Só muda a forma de administrar. Olha só o que diz aí, ó. Como que é então agora o Pacto da Graça, essa nova dispensação, no Novo Testamento? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: agora é pela pregação da palavra. Antes era pelos sacrifícios e a obediência à lei. E todos aqueles rituais que tinham, que prefiguravam o Messias. Agora não. Agora já é pela pregação da palavra. Olha o que diz. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou do século. Então nós vemos aqui que, administrativamente falando, algumas coisas começam a mudar. Embora o pacto, em essência, é o mesmo. Antigamente, a administração, para você se aproximar de Deus e tudo, era através de sacrifícios e obediência à lei. A administração agora é através da pregação da palavra. Olha como é que vai mudando algumas coisinhas. Continuando. Pelos sacramentos. Qual que era o sacramento do Antigo Testamento? Circuncisão. Olha como é agora o sacramento da nova dispensação. E tomando um pão, isso está em Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova
aliança da nova dispensação do pacto da graça. No meu sangue derramado em favor de vós. Enquanto no Antigo Testamento a administração para você ingressar era através da circuncisão, e a manutenção, vamos dizer assim, dessa administração era por meio dos sacrifícios, agora a manutenção dessa administração é por meio da ceia. O pão e o cálice. Em essência é a mesma coisa, mas mudou a forma administrativa de lidar com o pacto. Olha só, também ele manifesta-se com mais plenitude, com mais evidência e eficácia espiritual. No Antigo Testamento, a administração era por meio de símbolos e figuras. Agora, no Novo Testamento, essa nova administração do Pacto da Graça não tem mais figuras. Ela é real e verdadeira, na essência, no sentido de eu não uso coisas figuradas. Olha só. 2 Coríntios capítulo 3, 11. Por quê? Se o que se desvanecia, está falando da antiga administração, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Essa administração, ela não é mais administrada por símbolos e figuras, mas ela é administrada de forma real e clara. A mesma essência, administrativamente diferente. Olha aí. Manifesta-se também, falando sobre a plenitude, né, da evidência da eficácia espiritual. Hebreus capítulo 8, versículo 16 e versículo 3. Olha o que ele diz. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Está se referindo à administração da nova aliança, da graça. Instituída com base em superiores promessas. As promessas são superiores. E olha o que fala o versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. A primeira administração, que era só por símbolos, ela se tornou antiquada. Ela ainda não expressava a completude do que era o pacto da graça. Só víamos por símbolos. E ele continua. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Todos aqueles rituais do Antigo Testamento que eram símbolos do Messias, todos aquelas comemorações das datas festivas que simbolizavam algo em relação ao Messias, eram só figuras e símbolos. Mas quando vem o Messias, que ele é a realidade, então isso que era símbolo, ele perde a sua importância. Porque agora nós temos o que é o real. Nós não precisamos mais nos apegar no que é o símbolo. Então essas igrejas que querem voltar a trazer aqueles símbolos do judaísmo, não tem igrejas que estão fazendo isso? O pastor coloca aquela manta lá que os judeus usam, coloca candelabro, coloca a arca da aliança. Eles estão querendo voltar para os símbolos, mas nós já temos a realidade. É regredir isso daí. A gente não precisa mais voltar para esses símbolos. A gente já tem o perfeito e o real, que é Cristo, expressado. Olha só, eu quero demonstrar aqui, ele mais ou menos aqui vai falar, é uma figura que vai demonstrar esse conjunto de pactos, como que aconteceu isso. Então, olha só, ali, pacto das obras, de Gênesis 2, 16 ao 17, vai ali estar demonstrando o pacto das obras que Deus fez com Adão. Qual que era a característica desse pacto? Primeiro, era feito antes da queda. Quais eram as partes? Deus e Adão, como representante da humanidade, no caso Adão. Quais eram as promessas? A vida eterna, caso Adão cumprisse perfeitamente esse pacto. Qual que era a condição? Obediência perfeita. E qual era a penalidade? A morte física, espiritual e eterna. Morte física, separação do corpo e da alma. A espiritual, o homem ficaria alienado de Deus. E a morte eterna seria a condenação no lago de fogo. O pacto da redenção veria, no caso, antes disso daqui, na eternidade passada. O pacto das obras já depois da criação. O que aconteceu? Adão não conseguiu cumprir esse pacto. Então Deus, em
Gênesis 3,15, ele institui um novo pacto, que é conhecido como Pacto da Graça. Esse novo pacto ele vai daqui até a eternidade. Ele não começa na cruz de Cristo, como os dispensacionalistas creem. Ele começa aqui. Aqui Deus já instituiu esse pacto sobre duas administrações diferentes. A forma como ela é administrada no Antigo Testamento e outra forma como é administrada depois da morte de Cristo na cruz. Mas o pacto é o mesmo. A essência é a mesma. É a salvação por meio do Messias. Olha só. Vamos ver então, no Antigo Testamento, como que era essa administração? Era a linhagem histórica do Messias. Tem todos os versículos aqui, a gente não vai ver, porque isso vai levar muito tempo. Mas como que a pessoa recebia a salvação nesse pacto? O pacto da graça na administração do Antigo Testamento. Pela fé no Cristo que viria. Se você ler Hebreus, no capítulo 11, ele vai falar sobre isso. Eles eram salvos no Antigo Testamento pela fé no Messias que viria. Não importa se ele era judeu ou não. Ele tinha que crer na promessa que Deus havia feito aqui, em Gênesis 3,15. Sobre a semente que viria e pisaria a cabeça do diabo. Qual que era o povo da promessa? Era a descendência santa. E aí houve várias dispensações nessa dispensação maior aqui. Que foi um pacto que Deus faz com Adão, que no caso esse aqui. Depois fez com Sete, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e com Salomão. Se você for ler na história do Antigo Testamento, você vai ver que Deus, baseado nesse pacto da graça aqui de Gênesis 3,15, ele vai reforçando esse pacto, revelando coisas novas a cada um desses personagens. Com Adão, ele revelou que viria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Com Sete, ele já demonstrou a linhagem santa, da onde viria esse Messias. Com Noé, ele já revela outras coisas, que Deus não destruiria mais a terra através de um dilúvio. Com Abraão, ele especifica mais ainda que é pela fé que a pessoa vai ser salva e que o Messias viria pela linhagem dele, aquele que viria que abençoaria todas as famílias da terra. Depois ele especifica muito mais com Moisés, onde é feito um novo pacto, uma nova aliança com os descendentes de Abraão, e onde ele demonstra a sua lei moral, como que essas pessoas deveriam se comportar, porque, afinal de contas, o Messias viria dessa linhagem. E Deus não queria que eles se envolvessem com outros povos pagãos, para que eles perdessem totalmente essa identidade genealógica com Abraão. Mas e a lei? Ela veio para quê? Ela veio para salvar? Não, ninguém conseguia cumprir a lei de forma perfeita. Era por isso que existiam os sacrifícios. Mas o que a lei expressava? A lei ela só expressava o quanto a gente não tem capacidade de cumprir as exigências de Deus. E aí fazia com que nós nos apegássemos muito mais, ou o povo judeu se apegasse muito mais, naquela ideia de que um inocente tem que morrer pelo culpado, o sacrifício. Olha como a figura de Cristo está aí. Eram por figuras, por símbolos. Então, como que um judeu era salvo? Ele tinha que colocar a sua fé de que o Messias viria. E esse Messias salvaria a humanidade. O judeu era salvo nisso. A fé na promessa que Deus tinha feito aqui, para Adão, em Gênesis 3,15. E depois vem Davi. Então Deus faz um novo pacto. Ele revela algo mais do pacto da graça que ainda não era conhecido. Que o Messias viria da linhagem de Davi, ele seria um rei. Porque os reis no Antigo Testamento eram escolhidos por quem? Por Deus. Tanto que o profeta chegava lá e ungia aquela pessoa para ser rei. E Deus então faz um pacto com Davi dizendo, escuta, de ti, Davi, vai sair que o reino dele será um reino eterno. Sempre haverá um que vai representar o trono aí em Israel. Linhagem real. E depois com Salomão, Deus também apura mais esse pacto.
administrativamente falando, uma linhagem escolhida, e aqui vai demonstrar que Caim e a sua descendência era a linhagem do maligno, a linhagem que não tinha sido escolhida por Deus, por onde viria o Messias. Então nós vemos duas linhagens aí no Antigo Testamento. A linhagem do povo escolhido, de onde viria o Messias, e a linhagem do povo que não era escolhido, de onde não viria o Messias. Caim é o representante dessa linhagem. Então o que nós vemos aí então no Antigo Testamento? Primeiro, que a justificação era pela fé nesse Messias que viria. Aqui tem as passagens. O selo visível da aliança era a circuncisão. Para você entrar em aliança com Deus, era necessário visivelmente. Qual era o símbolo que era utilizado? A circuncisão das crianças no 8º dia. O Salvador era Cristo, prefigurado pelos tipos. Se você for ler no Novo Testamento, você vai perceber que o templo simbolizava alguma coisa de Cristo. A arca da aliança simbolizava algo de Cristo. O cordeiro que era morto simbolizava uma realidade de Cristo. Tudo ali, o pão da propiciação, tudo que estava ali, tudo simbolizava alguma coisa de Cristo. Era por representação. Então, o pacto da antiga aliança, feito com Cristo, como o segundo Adão, o cabeça federal de um novo pacto da graça. E nele, com todos os eleitos, aqueles que Deus escolheu, como sua semente. Ou seja, Cristo iria representar, quando ele cumpriu a lei perfeitamente, ele cumpriu o pacto das obras, ele ia ser o representante oficial dos eleitos de Deus, aqueles que nasceriam de novo. Essa era a administração no Antigo Testamento. Como que era a administração no Novo Testamento? Feito fé no Cristo que veio, não no Messias que viria, mas já nós olhamos para trás e já sabemos quem que é esse Messias. Os judeus olhavam para frente, eles não sabiam quem seria o Messias, mas sabiam que ele viria. E segundo a fé que eles tinham nesse pacto aqui, que foi feito com Adão, eles eram salvos. No Novo Testamento, é a fé que temos no Messias que já veio. Olha como era a administração do Novo Testamento, igual da do Antigo. Se da do Antigo a justificação era pela fé, a do Novo, a justificação também é pela fé. Se a do Antigo, o selo visível da aliança era a circuncisão, o Novo, o que substitui a circuncisão, é o quê? Batismo. Quando que a pessoa era circuncidada no Antigo Testamento? Quando era criança, ao 8º dia. Então, como a circuncisão ela é uma figura do que é a administração do novo, por que nós batizamos crianças? Porque é o selo visível onde a criança vai entrar no pacto, da mesma forma como a criança entrava no pacto através da circuncisão, hoje ela entra através do batismo. Mudou a administração, a forma como faz, o processo como se faz para entrar, mas a essência é a mesma. Se era feito quando ela era criança, aqui é feito quando é criança também. Então, o nosso batismo, a gente não está imitando a Igreja Católica, porque para eles o batismo tem a ver com salvação. Para nós, o batismo não é a salvação. Você só entra no pacto de forma formal. Isso não significa que você é salvo. Mas você vai receber benefícios por entrar nesse pacto. Da mesma forma que o povo de Israel, que era circuncidado, existiam os que não eram cristãos, que não haviam nascido de novo, vamos utilizar essa linguagem melhor, aqueles que não haviam nascido de novo, que não eram salvos, mas eles participavam das bênçãos de desfrutar da terra prometida. Essas crianças que são batizadas, filhas de crentes, elas também desfrutam algumas bênçãos, ainda que talvez elas não sejam salvas. Que bênçãos que elas desfrutam? O conhecimento da palavra de Deus, o envolvimento com o povo escolhido de Deus. São bênçãos que elas desfrutam, que os filhos dos outros que não são, não desfrutam. Então, tem vantagens em ser filho de Cristo, mas isso não significa que a pessoa é salva. No Antigo Testamento, o Salvador era Cristo, prefigurado pelos tipos. No Novo Testamento, o Salvador é Cristo, a essência. Nós não utilizamos mais símbolos, nós temos agora a essência. É diferente.
É por isso que o culto da igreja reformada é um culto simples, sem muitos aparatos, entendeu? Ninguém vai entrando aqui no começo de congresso com uma arca, levando a arca para simbolizar a presença de Deus, porque não tem mais nada que simboliza, a presença de Deus já é Cristo em nós. Nós não precisamos utilizar símbolos, isso é regredir. No Antigo Testamento, antiga dispensação, o povo da promessa eram judeus e os gentios, que eles chamavam de prosélitos, aqueles que não eram judeus, mas que se aderiam ao Deus de Israel. Quer ver um exemplo disso no Antigo Testamento? Ruth. Ruth era moabita. Ela não era de descendência judaica, mas ela se aderiu ou aceitou o Deus de Israel, crendo nessas promessas. E por isso ela foi salva. E no Novo Testamento, a nova administração, o povo da promessa também, tanto judeus como gentios. Mas o que precisa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? A fé no Messias. O judeu hoje, para que ele seja salvo, ele tem que crer que Jesus é o Messias. Sabe esses judeus que nós vemos na televisão, por mais bonito e lindo que seja, ele obedecendo à lei, aquela coisa toda, se ele não crê que Jesus é o Messias, ele não é salvo. E o cristão que vem na igreja todos os dias, se ele não crê realmente que Jesus é o Messias e ele não nascer de novo, ele não é salvo. É pela fé. No Novo Testamento, anunciado após a queda, da mesma forma que no Antigo. A promessa, salvação e vida eterna. Condição, fé em Cristo, mesma coisa que no Antigo. E quais eram as partes? Deus, os eleitos em Cristo. Também da mesma forma do Antigo Testamento. Tudo isso daqui, de Gênesis 3,15 até Apocalipse, até o final, é o pacto da graça. Duas administrações diferentes, Antigo Testamento, Novo Testamento, mas na essência igual. Existe na teologia algo que é falado como continuidade e descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Nós temos muito mais continuidade do que descontinuidade. Por quê? Porque para nós o pacto, em essência, é o mesmo. Só muda administrativamente. Para o dispensacionalista, é um rompimento total. É uma outra dispensação que não tem nada a ver com a antiga. Eles têm muito mais descontinuidade. Por isso que eles não batizam criança. Porque eles não creem que a circuncisão é um símbolo, ou tem a mesma essência do batismo do Novo Testamento. Eles interpretam de forma totalmente diferente. É uma ruptura total. Para nós, não. A gente batiza porque a gente acha que tem continuidade na forma como ingressava no Antigo Pacto e a forma como ingressa no Novo Pacto. Olha uma outra figura que vai ficar mais fácil. Tá. Aqui, onde começa tudo em relação... Daqui para trás são as obras, o pacto das obras com Adão. Aqui, em Gênesis 3, no caso, onde é estabelecido o pacto da graça. Então, o que acontece? A antiga aliança, a antiga dispensação, era feita com Israel, exclusivamente. A nova, com todas as nações. Aqui é federalismo, porque também é conhecido assim. Como Jesus é o cabeça federal, também essa teologia é conhecida como teologia federalista. Então, olha só, essa linha aqui, que a gente vê, são a administração externa. Isso aqui, tanto salvo quanto não regenerado, eles participam do mesmo jeito. Isso aqui embaixo também. Agora, aqui, esse meio aqui, ela é a essência interna da aliança. Só os regenerados, somente os salvos participam disso daqui. Que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é igual. A salvação pela fé no Messias. Vamos lá. Como que era a administração externa? Era através de sacramentos que deviam ser administrados a todos os membros da aliança, regenerados ou não. A criança que era circuncidada, não tinha como saber se no futuro ela seria regenerada ou não. Mas todas eram circuncidadas. A mesma coisa que era na antiga aliança, na nova aliança. Todas as crianças, filhos de crentes, são batizados. É o que a gente faz aqui na igreja. A gente está simplesmente dando continuidade da forma como era na antiga administração. Só que não da mesma forma exatamente. A essência é a mesma.
Ou seja, as crianças que são batizadas, isso não é sinônimo de salvação, que elas vão ser salvas realmente. Mas elas fazem parte do pacto. O que vai garantir a salvação delas é isso daqui, ó. Elas nascerem de novo, tanto no antigo quanto no novo. Constante natureza mista entre o povo de Deus. Ou seja, na igreja, assim como no Antigo Testamento, entre os judeus existiam judeus salvos e os judeus não salvos, mas que estavam dentro do pacto, através da circuncisão e através da descendência de Abraão. No Novo Testamento, também, na igreja, existem os salvos e os não salvos. Aqui eu estou falando da igreja visível. Porque existe a igreja invisível também, que é aquela que é somente os salvos. E só Deus sabe quem é. Só Deus conhece a igreja invisível, que são somente os salvos. Nós não temos como saber. Mas com certeza na igreja existem aqueles que são salvos, batizados, e existem aqueles que são batizados, que desfrutam também de coisas da nova aliança, mas que não são salvos. O joio no meio do trigo. Esse daqui resume de uma forma bem legal. Olha só, teologia do pacto. O que ela abrange? Aqui antes seria o pacto da redenção, não coloquei. Mas olha só, pacto das obras. Deus faz esse pacto com Adão. Gênesis 2, 17 ao capítulo 3, versículo 7. Então Adão não consegue cumprir esse pacto. Então agora vem o pacto da graça, tudo isso daqui, que é administrada entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, Antigo Testamento, que vai de Gênesis 3,15, é onde ele começa, e vai até Mateus 27, 50, que é onde ele termina. E nessa antiga aliança, nessa antiga administração, existem várias dispensações. Adâmica, noática, abraâmica, mosaica e davídica. Existe alguma divergência, se existe outras ou não, mas geralmente aceito essas daqui. Formas como Deus lidar nessa dispensação. A nova aliança, ela começa, assim que termina a antiga dispensação, ela já começa a nova dispensação e vai até a eternidade. Vamos ler Mateus 27, 50, o que fala? Quando Jesus morre na cruz, é o fim da antiga dispensação, e ele começa uma nova dispensação, que é às vezes chamada de nova aliança. Termina a antiga aliança, ou antiga dispensação, e começa a nova aliança, a nova dispensação. A forma como vai ser feito as coisas agora no pacto da graça é diferente da forma como era feita na antiga dispensação. Mas o pacto é o mesmo. Não mudou. A essência dele continua sendo a mesma. Jesus, aí o que acontece? Como eu expliquei para vocês. Quem nasce, nasce debaixo desse pacto aqui, das obras. E o representante é Adão. Nascemos em morte. E o destino das pessoas que não entram nesse outro pacto é certo, a condenação. Quando a pessoa crê no Messias e aceita o Messias como seu Salvador e ela nasce de novo, ela imediatamente entra debaixo da dispensação desse pacto aqui, da graça. Que no Antigo Testamento era administrado assim e no Novo Testamento é a nova aliança. Mas aqui o nosso representante é um que cumpriu totalmente o pacto das obras. E a justiça dele é imputada a nós, ele é nosso representante. Por isso que é pela fé, não é pela minha eficiência em obedecer, mas é pelo qual? É pela representação, que é Cristo Jesus. Antigo pacto, pacto das obras. Adão é o cabeça federal. Todos nascem debaixo desse pacto e nascem já mortos. Tudo que Adão fez, nós sofremos as consequências. Pacto da graça. Tudo que Jesus fez, nós sofremos as consequências. Ele obedeceu perfeitamente. Deus me vê como se eu tivesse obedecido perfeitamente o pacto das obras. Porque Jesus me representa. Agora é pela fé nele, em Cristo Jesus, não mais pelas obras. Resumindo,
O pacto da graça, desde o princípio, permaneceu o mesmo em todos os aspectos essenciais, a despeito de todas as mutações externas no modo de sua administração. Então, o que mudou foram somente coisas externas. Antes era circuncisão, agora é batismo, mas a essência é a mesma. A pessoa ingressa no pacto desde criancinha. Sob a antiga dispensação, ou seja, o Antigo Testamento, esse pacto foi administrado principalmente por meio de tipos e ordenanças simbólicas, significando de antemão um Cristo ou o Messias, né, ungido, que havia de vir. E essa administração foi quase exclusivamente confiada à nação judaica. Antigo Testamento. Símbolos, promessas. A nova dispensação deste pacto é caracterizada por sua superior simplicidade, clareza, plenitude, infalibilidade, poder espiritual e extensão em sua aplicação. Antes era exclusivamente do povo judeu, agora todas as nações. Antes era por meio de símbolos e figuras, agora por meio da realidade. Por isso, irmãos, que isso daqui, esses pactos e a forma como nós compreendemos ele, vai ditar tudo em relação à fé reformada. Por que o nosso culto é simples? Por que a gente não tem imagens? Por que não tem aquele aparato todo que tem na Igreja Católica ou que os judeus tinham? Porque agora nós já vamos logo naquilo que é a realidade. Nós não usamos mais símbolos como representações. Ah, mas é muito chato. Legal é naquela igreja que entra com uma arca, o povo segurando, ou que o pastor veste aquelas roupas estilo judaicas e coloca aquele negocinho na cabeça e que tem toda aquela dramatização. Não, irmãos, a gente não usa mais os símbolos. A gente agora se apega ao que é real. O que era símbolo já foi, passou. Agora nós nos apegamos ao real. Por isso que o nosso culto sempre é simples e é do mesmo jeito. A gente não fica inventando moda. Porque a gente já vai direto no ponto. Antigamente, existia um lugar santo onde todos iam lá adorar, que era o templo. Por que isso? Porque aquilo simbolizava a presença de Deus. Agora, o que a nova aliança diz? A nova administração? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisa mais ter um lugar específico de adoração. Então a gente não tem mais esse negócio de ir para o monte orar, porque lá está a presença de Deus e no meu quarto não está. Entendeu? A gente não se apega mais a essas coisas. A gente vai no que é realidade. Se eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo mora em mim, em qualquer lugar que eu orar, a efetividade da oração é a mesma. Não, a gente não segue mais essas coisas. Porque transforma um misticismo tão grande em torno disso daí, que parece que naquele lugar a presença de Deus é maior. Quantas pessoas vão lá no Monte Sinai, orar lá no Monte Sinai, porque acredita que se eu orar lá, minha oração vai ser mais atendida do que se eu orar no meu quarto. Na nova dispensação, isso não existe. Você é o templo. Aonde você estiver, a presença total de Deus está em você. O Espírito Santo mora em você. Eu não preciso mais lugares específicos especiais. Está vendo como que a compreensão do pacto vai na prática, vai se desenrolar em coisas na nossa prática? E aí quando você olha para algumas igrejas, tem um misticismo tão grande em volta de coisas. Por quê? Eles ainda são apegados a símbolos. E isso tem um sincretismo também com a religião pagã, que coloca poderes em objetos e coisas desse tipo. Nós não temos isso. Nós somos simples. Fé no Messias. Acabou. Tudo que era simbologia que representava esse Messias já não tem mais validade hoje. Hoje nós seguimos o que é o real. Por isso nosso culto é simples, por isso nossa adoração é simples. E qual que é o nosso sacramento? Batismo e a ceia. E como que nós administramos isso? Através da pregação da palavra. E é isso. Tudo que vem além disso é moda e invenção humana. E não precisamos disso. Mas a nossa sede por coisa nova, né, às vezes, não deixamos ser influenciados, irmãos. Amém? Ficou alguma dúvida? Os irmãos entenderam? Ser reformado é isso aqui. Dizem que, para que uma pessoa seja considerada reformada, ela tem que seguir
o sistema pactualista. É isso que define a fé reformada. Foi isso o que definiu a fé reformada dos reformadores. Tanto que o luteranismo não segue esse pactualismo, então eles não são considerados reformados. Eles são considerados luteranos. A teologia deles é um pouquinho diferente da nossa. E os dispensacionalistas também não seguem essa linha, eles não são considerados reformados. Eles são dispensacionalistas. É um outro sistema da forma como eles veem a Bíblia. Amém?